Então, qual que foi a nossa trajetória, desde as aulas presenciais até a aula de hoje, né? Onde a gente termina esse tema, essa unidade de identidade. Então, desde o começo do ano, a proposta das nossas aulas tem, né, tem como objetivo a gente fazer essa reflexão sobre a nossa identidade. Então, lembrando que identidade não é apenas um documento, o RG, a identidade, né? Mas é a nossa formação, e que a nossa identidade não é algo pronto, algo que constituído, e algo que, agora eu tenho 18 anos, estou na universidade, tenho uma profissão, uma família, eu tenho uma identidade. Não, é um processo que a todo momento a gente está construindo, reconstruindo, tá? Mas essa fase que vocês estão passando, eu vou colocar também eu me considero jovem, tá? Vocês são bem mais jovens do que eu, claro. É uma fase muito interessante na formação da identidade de vocês, porque está sendo os primeiros contatos, transformações, né? A chamada adolescência, né? Juventude, as primeiras transformações, escola, né? Biológica também, enfim. E nas últimas aulas, a gente, desde o início dos anos, desculpa, desde o início do ano, a gente tem discutido esses temas. Então, quem sou eu? Aquela primeira aula que vocês se apresentaram, falaram um pouco dos sonhos de vocês, aí o colega pegou a folha, lembra? Pegou a folha, falou, meu nome é Matheus, meu sonho é tal, tal, tal. Meu nome é Evelyn, meu sonho é tal. Lembra daquela atividade em sala, né? Então, a proposta foi apresentar. Nossa segunda e terceira aula, nós discutimos, fazendo aquela brincadeira, tem lá na Madriele, do espelho, espelho meu, que fizemos atividade do forense. Qual que foi a intenção? A projeção que eu faço do outro, né? Eu lembro que eu entreguei um papel diferente, um papel com o nome de cada um da sala, e aí um era o forense e o outro dava o relato. Então, e depois eu passei para vocês aquela campanha da Dove, que era o real retrato da beleza. Retratos real da beleza, eu acho que é isso. O real retrato da beleza, agora eu não lembro a ordem. Vocês lembrarem aí, que a gente se baseou naquela campanha, onde as mulheres ali falavam pro forense, lembra daquela propaganda? Ficava que eu passei para vocês, ficavam atrás daquela cortina e falavam um pouco delas, características, né? E a pessoa ia desenhando tal. Então, essa atividade teve qual é a intenção? Qual que é a projeção que eu faço do outro? Né? Todos nós temos uma projeção do outro, e nós não sabemos. Eu posso ser o melhor amigo daquela pessoa. Eu projeto uma imagem que eu tenho da Amanda, mesmo conhecendo ela dentro da escola, né? Mas eu tenho uma projeção, a Amanda é uma boa aluna, sei que lá, faz as atividades, mas essa é a projeção. Diferente da projeção que talvez o Igor que está aparecendo aqui na minha tela, o Igor tem a da Amanda por ter uma proximidade. Estudo com a Amanda desde o segundo ano do fundamental. Então, eu conheço, sei que a Amanda gosta disso, sei essas qualidades da Amanda. Então, tenho essa projeção. Então, essa foi a intenção. O terceiro, que lugares eu ocupo, que agora eu não me lembro qual foi a atividade, que lugares eu ocupo. Eu lembro que a gente fez essa discussão em sala, mas eu não lembro agora qual foi a atividade. Aqui foi a quarta e quinta aula. Ou a sexta aula, de onde eu venho, que foi, lembra de onde eu venho, que eu passei para vocês, aquele texto sobre a escola, sobre a família, né? Nossos primeiros contatos sobre os valores ali, pedi para vocês desenvolverem umas perguntas para os responsáveis, com os familiares de vocês, para saber um pouco sobre as origens de vocês, né? Os valores, né? Passei também como atividade. Tudo isso foi trabalhado nesse trimestre. As minhas fontes e significados e sentido da vida, que foi a interdimensionalidade, lembra? O pathos, o eros, o logos e... Professor, se não tem a cola aqui, o logos e o outro eu me esqueci. Alguém me lembra aí qual que é? Pathos, eros, logos, mitos, né? Onde a gente discutiu aquela interdimensionalidade, não apenas o desenvolvimento cognitivo, né, o científico cognitivo, mas as emoções, a espiritualidade. Foi a semana retrasada que a gente discutiu isso. Na semana passada foi a nossa aula online, que foi eu e meus talentos no palco da vida. Que alguns até me perguntaram,
Professor, não vai ter atividade. Eu falei assim, ó, registra no caderno que a gente vai retomar. Qual que foi a intenção dessa atividade? A gente procurar saber quais são os meus talentos. Todo mundo tem talentos. Não estou falando aqui para dar ânimo. O professor está dando clichê falando que eu tenho. Tá? Todo mundo tem as habilidades. Professor, mas eu não tenho uma habilidade tão boa. Cabe a nós desenvolver a intenção dessa atividade para aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar quais são as habilidades, o que gosta, né? O que gosta já é o primeiro passo para desenvolver a habilidade, porque você vai ter um sentido para desenvolver ela. Então foi a intenção de vocês construir essa bandeira. Eu espero que vocês tenham feito. Eu não pedi como atividade para vocês, eu espero que vocês tenham feito, né? Desenvolver essa bandeira para saber o que eu sei, o que eu quero desenvolver, o que eu não sei, mas o que eu quero. Lembra que eu falei que ela se complementa? O que eu sei e o que eu quero mais desenvolver, o que eu não sei, mas eu quero desenvolver. Ele pode estar dialogando. Gente, essa atividade é bem interessante porque ele já serve já como um primeiro passinho aí, como uma espécie de um teste vocacional, né? De saber, assim, quais caminhos, talvez, se eu tenho alguma dúvida, mais ou menos, de caminhos que vocês estão ainda no primeiro ano, lógico que tem mais 2 anos pela frente, mas é o primeiro passo, ó, eu gosto das exatas, então, né, gosto de áreas que envolvem leituras, artes, eu gostaria de desenvolver tal aspecto. Então, espero que vocês tenham feito. E o não quero, que é muito importante também. Colocar o que você não quer. Você tem como você não quero ter isso. Não quero ser uma pessoa egoísta. Né? Por mais que eu chegue, eu não quero ser uma pessoa rancorosa, né? Ter o rancor, né? Isso é algo que pega muito na gente. A gente muitas vezes pega muito rancor de determinadas questões. Acontece uma situação na sala de aula com um colega, a gente começa a pegar um rancorzinho daquela pessoa, né, gente? Quem nunca, né? Eu procuro muito eu busco não trabalhar o rancor. E o professor é muito fácil, né? Quando o professor tem um aluno que dá muito trabalho na sala, a gente faz o exercício para não pegar o rancor, não pegar a raiva do aluno, né? E vocês acontece também, né, em sala. Então é muito fácil a gente pegar esse rancorzinho das pessoas, né? De determinadas coisas. Então, o que eu não. É o exemplo do rancor que eu dei, mas ser uma pessoa pessimista, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham feito. Se não fez, tá lá disponível, faça, tá? Essa atividade aí, deixa registrado no caderno de vocês, tá? Façam, galera. Não façam por conta do professor, mas façam por conta de vocês. São instrumentos aí, são atividades que, de alguma maneira, com certeza, eu tenho certeza que vai ajudar em algum momento, em algumas escolas. Eu esqueci de falar no início da aula. Pessoal, o que eu vou pedir para a aula de hoje, tá? Eu acredito que esteja perto de vocês. Além do caderno, eu quero um caderno, um lápis ou uma caneta e uma régua, tá? Que a gente vai fazer uma atividade em sala rápido hoje, mas eu preciso de uma régua, além do lápis, e aí uma caneta, uma caneta de. Não importa a cor, beleza? Deixa aí separadinho então. Pessoal, na aula de hoje, então, hoje é a nossa última unidade desse tema aqui, ó, identidade. Nas próximas aulas, que nesse segundo semestre, bom dia, Otávio, nesse segundo semestre, Bom dia. a gente vai, bom dia, a gente vai discutir outro tema, a gente vai discutir um pouco mais sobre valores, vamos sair um pouco desse tema da identidade. Lógico, todo momento vamos estar dialogando, mas essa é uma outra temática, e essa é a nossa última aula sobre o tema identidade. E a nossa aula de hoje tem como título Minhas virtudes e aquilo que não é legal, mas que posso melhorar. Já dialoga com a aula passada da bandeira, lembra? As minhas virtudes, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero desenvolver, e aquilo que eu quero melhorar. Não é porque eu sou muito bom, eu acho que eu sou bom em determinada área, que eu gosto e que eu tenho um desenvolvimento legal, que eu não posso desenvolver ainda mais. Inclusive, quando eu estava falando de série com vocês, a do Jordan, é muito interessante isso. E é uma das marcas, a gente pega os esportistas, é bem legal para a gente, porque em biografias de esportistas é bem nítido isso. A pessoa, o cara, quando eu falo aqui, é um homem e mulher, tá, gente? O cara, quando é bom naquilo, tipo, ele treina muito mais para ser melhor ainda. E essa é uma da personalidade. Se vocês assistirem do Jordan, vocês vão perceber isso. E todos os colegas de time
fala disso dele. O cara chegava, o que chegava antes de todo mundo no treino, era o que dava bronca em todo mundo, mas era o cara que dava o exemplo para todo mundo, né? Eu não sei se vocês viram, pegando o exemplo aqui nosso, da Marta, da jogadora Marta, na Copa do Mundo, quando ela deu uma chamada nas jogadoras da seleção, no final do jogo. Ela falou, vocês têm que se cuidar mais, eu não vou estar aqui para sempre, nem a Formiga, que são jogadoras, lideranças dentro do time, né? Então, é isso que é o papel da liderança, né? Eles têm essa virtude e desenvolvem ainda mais. Bem interessante aí, dos esportistas, é muito nítido nas biografias do Jordan, do Cristiano Ronaldo. Eu já vi várias entrevistas de pessoas que trabalham, eu falo porque eu gosto muito de esporte, tá? De atletas que trabalharam com ele, fala como que ele tem uma gana para vencer, para ser vencedor, e o cara treina constantemente e se cuida constantemente. Ou seja, eu tenho essa virtude, mas eu quero desenvolver ainda mais. E aquela virtude que eu não tenho, eu quero também desenvolver. Tá? Então, essa é a intenção da bandeira, e a gente discutiu um pouco na aula de hoje também. Tá? Os objetivos da nossa aula, então a gente vai trabalhar um pouco sobre os valores, tá, gente? Então, reconhecer os valores, bem burocrático aqui para vocês, né? Vou ler aqui esses tópicos só para apresentação. Então, reconhecer os valores como parte constituinte da identidade, então a gente vai discutir os nossos valores, e aí eu quero pensar com vocês o que é valor, o que vocês entendem por valor, tá? Os meus valores, os seus valores, tá? Perceber os diferentes valores intrínsecos nas pessoas, ou seja, já adiantei um pouquinho aqui pela minha fala, cada um tem os seus valores, provavelmente nós temos valores universais parecidos, né? Com atividade a gente vai perceber quanto a isso. Mas existe uma ordem desses valores que é da individualidade de cada um, tá? Entender que os valores faz parte dos relacionamentos, tá? Das projeções que a gente tem, da troca que a gente tem de vivência, né? E aí um exemplo, a gente vai pensar a escola, e tenho certeza que muitas coisas que vocês pensavam lá no quarto ano do fundamental, no terceiro ano do fundamental, se mudaram, vocês passaram a pensar de uma forma diferente no sétimo, no oitavo ano, e hoje vocês já têm uma outra visão sobre determinadas questões, ou seja, isso é as trocas que a gente tem com os colegas, são as interações que nós temos, e que faz a gente mudar um pouco esses valores, a gente vai discutir isso, tá? E, ao mesmo tempo, como último objetivo também, a gente pensar no fortalecimento dos nossos valores e, ao mesmo tempo, criar novos valores, tá? Mas o professor tem falado aqui em valores. Aí eu pergunto para vocês, o que é valor, gente? O que vocês sabem? Eu quero a participação de vocês. Se não for pelo microfone, gostaria que fosse no microfone, eu prefiro. Coloca aqui no chat. Não tem certo ou errado. Eu quero saber o que você afinal, o que você acha que é um valor? O que é os valores? Responda aí, gente. Vou dar um tempinho para vocês. Pode ser pelo chat ou ligue o microfone. Prefiro que ligue o microfone. Mas, vamos lá. Seus ideais, Fiona? Da hora. Fiona, quer dar um exemplo, assim, dos seus ideais? Eu entendi, mas para os colegas? Tipo, aquilo que você dá importância à coisa certa. Isso. Beleza. Alguém mais? Os dogmas da religião. Religião é um. A gente vai pensar um pouco sobre isso, porque religião é um lugar onde se tem muito valor, é um dos ambientes, uma das instituições de valores. Vamos lá. É um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização. Boa, ô Igor. Inclusive, né, a escola, a gente tem vamos pensar numa instituição. Brabo. Não, mas vocês estão indo no sentido certo mesmo. É isso, tá? Que o Igor colocou como uma instituição, né, uma organização, que também tem pessoas físicas, ou seja, nós temos os nossos valores, a gente vai pensar basicamente sobre nós, mas as organizações também têm. No quadro, quando a gente entra lá na escola,
Não sei se vocês prestaram atenção ali na entrada principal, que não é de vocês, a outra, esqueci agora, onde fica a secretaria, onde fica a recepção, tem uns quadrinhos ali que fala sobre valores, missão, então é bem isso, né? As organizações também têm. Organizações jurídicas, assim a gente pode falar. Gabi, seus conceitos que você acredita, não só a religião, não, exato, né? A Fiona colocou a religião as instituições são criadores de valores, né? Acho que a sociologia ela dá um instrumento legal para a gente pensar, né? As instituições, a família. O que são instituições, gente? Família, escola, religião, né? São as grandes instituições e elas são criadores de valores. Mas não é somente universidade, né? Mas não somente isso, tá? Por isso que eu falei que não tem certo ou errado. Seus conceitos que você acredita. Alguém mais quer contribuir aí? Mas eu acho que é isso. Vocês estão num caminho aí. Amanda? Deixa eu dar uma olhadinha quem tá aqui. Então, galera, pode falar. Acho que é conjunto de características que determinam a forma como um indivíduo se comporta e interage com a natureza e os outros indivíduos. Ô, Matheus, você pode repetir fazendo um favor? Que saiu. Não sei se pro pessoal saiu meio ruim, para mim saiu, acho que o pessoal também. Conjunto de características que determinam a forma como um indivíduo se comporta e interage com a natureza e outros indivíduos. Isso também é um conceito bem que eu acho que, inclusive, a gente vai trabalhar dentro dessa ideia aqui. Mas é a interação, tá? Também. A ideia é a gente pensar essa interação. Então, esse material está disponível para vocês. Aqui eu coloquei de uma maneira bem, né? Uma ideia de valores, que são princípios que norteiam a vida das pessoas. O que vocês colocaram? Ó? São princípios que norteiam a vida das pessoas que ajudam a compreender o porquê de certos comportamentos. Tratam-se de valores. Valores vão ser, e é isso que eu falei, os valores estão sendo constituídos e se organizam em um sistema no qual cada ser se concebe. Assim, todas as pessoas estruturam um sistema de valores dentro da possibilidade de seu meio, por natureza, cultura ou sociedade. Então, basicamente, quando a gente fala de valores, inclusive a Fiona falou em ideais, dá para a gente pensar em sistema, né? Em sistema de ideais, em sistemas de princípios, né? Que ele norteia os nossos comportamentos. Então, eu não faço tal coisa, eu não sou uma pessoa fofoqueira, porque eu tenho como um dos meus valores fundamentais a sinceridade. Estou dando um exemplo para vocês. Então, quando a gente fala em valores, é um sistema, tá, gente? Vamos pensar não somente um valor, mas uma série de sistemas do qual a gente se constitui. E o que é interessante quando a gente pensa em valor? Valor, galera, não é algo que ele é dado e ele se mantém a vida toda. A todo momento a gente pode estar reconstruindo, criando novos valores, deixando aqueles valores que até então a gente pensava que era super aquilo que eu acreditava, aquele ideal que eu acreditava que era super princípio para mim, e eu desconsidero. E o que faz a gente ter essa mudança de valores? Ao final desse trecho aqui, são as interações. Né? Então, quando vocês entraram na escola, vocês vieram com os valores da casa de vocês. No colégio, porque a escola é um lugar de conflito, acontece muito conflito. São porque alunos são conflituosos? Não são, mas porque são valores diferentes. Cada um tem um valor que carrega. Tem valores semelhantes, claro, todo mundo vem com alguns valores já pré-estabelecidos de casa, mas cada um tem a sua forma tem a sua hierarquia de valores, a gente pode colocar dessa forma. E muitas vezes a hierarquia de valores entra em conflito dentro da escola, por isso que há uma série, por isso que a escola é um lugar de experiência, esse momento que, quando a gente fala em identidade, a construção de identidade, que é esse tema, tem essas relações de conflito, porque a todo momento vocês estão colocando em xeque alguns valores que vocês tinham, construindo outros valores, tá?
E é um processo que não tem fim. E quando vocês saírem da escola e forem para a universidade ou para o trabalho, vocês vão construir outros valores. Por quê? Porque vai ser fruto de outras experiências. Quando vocês, na universidade principalmente, nossa, a universidade, muitas pessoas mudam completamente a forma de pensar o mundo. Né? Por quê? Porque tem contato com outras pessoas e revelam outras formas e valores. Por quê? São experiências, né, galera? Então é bom perder de vista isso, que os valores são interações, que a todo momento ele está se construindo, reconstruindo, criando novos valores, novas formas de observar, novas formas de pensar o mundo, tá? E o que é legal? Que a sociologia também nos ajuda bastante, né? Sociologia é história, a gente pode pensar. Que depende, os valores dependem de cultura, dentro de uma certa cultura, dentro de um espaço de tempo. Né? Ou seja, os valores dos anos 50, alguns valores dos anos 50, não cabe. A gente pode, eu posso carregar alguns valores, tem uma perspectiva conservadora, um exemplo. Então, alguns princípios para mim, né? Os princípios que eu tenho, tal. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas ele depende de época. Também tem umas épocas e dentro de sociedades. Eu vou falar um pouco sobre isso nos slides mais à frente. Não vou. Um pouco eu falei para vocês, né? Esse esqueminha. Desculpa que as letras, o professor errou aqui, essas letras brancas aqui não favoreceu. Então, um pouco que eu falei para vocês, esse trajeto que todos nós aí, que todos nós iremos fazer na vida. Então, a família, né, aqueles valores essenciais que a gente ainda recebe da família, não quer dizer que eu não recebo mais, mas são aqueles nossos primeiros valores. Depois a escola, que é esse momento que vocês estão vivendo, nós estamos vivendo aí, então, as primeiras experiências, né, a construção da identidade. Então, até coloquei aqui para vocês, deixa eu sinalizar aqui, porque acho que ficou ruim para enxergar. Ai, desculpa. Não dá. Tá no branco aqui, ó, na frente da escola. Novas experiências, conflitos, transformações e na universidade /trabalho, né? Tá ponto e vírgula, mas é /trabalho, que é o contato, né? É a vida adulta, que vocês vão criar novos valores. Vocês poderão manter esses valores de família, escola, que é essa a intenção, né? Mas vocês construirão mais valores, ou deixarão de construir também, ou desconstruirão alguns valores que vocês tinham construído na escola, na família, entendeu? É um projeto, é uma dinâmica que cada um vai construir a sua, tá? Não é algo que mecânico. Deixa de... religião, um exemplo, já que entrou ali a religião dos dogmas da religião. O que acontece muitas vezes? Quando a pessoa sai do... Não é que acontece com todo mundo, mas vou dar um exemplo. A pessoa sai do ambiente escolar, vai para a universidade, a pessoa tem uma outra visão da religião, né? Acontece com muitos, principalmente quando vai para a universidade, dependendo do curso, né? Falo porque eu sou da humanidades, e eu fiz esse trajeto. Então você tem aqueles valores que traz, aqueles dogmas, aquelas questões que vêm da religião, independente de qual a religião, se é católico, evangélico, enfim. Nesse momento da vida adulta, você pode reconstruir, como você pode manter os valores que você adquiriu da religião, ou você pode, melhor, ressignificar, que eu acho que é mais interessante. Ou seja, nossa, eu tenho uma ideia da religião, a religião dá um cabedal legal de valores, mas a gente pode ressignificar os valores que a religião, que a igreja nos coloca. Eu venho dessa perspectiva da ressignificação. Na minha adolescência, eu tinha uma visão sobre os valores que a igreja colocava. Estou falando da minha experiência. Eu ressignifiquei, não quero dizer que eu excluí, que eu não considero, mas eu acho que é muito mais além. Tipo, a passagem de Cristo, de Jesus aqui na Terra, ele nos diz muita coisa de forma de conduta de viver no mundo de hoje. E não necessariamente precisa escutar tal pessoa, mas enfim. Estão entendendo? Vão fazendo, conforme eu vou falando, se vocês quiserem interromper, tá? Que o professor fala demais, eu até gostaria que vocês interrompessem, colocassem. Pode digitar, tá? Pode digitar. Vai digitando aí que eu vou dialogando com vocês, tá bom? Gente, fiquem à vontade.
Não fique com receio de, tá sendo gravado porque tá sendo gravado, você, a minha visão, a forma como eu penso, tá? A ideia é a gente fazer esse diálogo, tá? Não é a ideia de certo ou errado, mas a gente partilhar aí, tá bom? Como vocês colocaram. Então, fique à vontade mesmo, tá, galera? Um pouquinho mais sobre valores. Coloquei aqui para vocês algumas. O que os valores eles são considerados? Geralmente eles são substantivos aí. Coloquei substantivos abstratos, né? Que ele está dentro. Coloquei alguns exemplos: realização, ousadia, amor, tranquilidade. Mas também os valores podem ser constituídos como uma forma de expressão, tá? Ser amado, sentir alegria, tá? Expressões de sentimento, tá, gente? Receber elogios, ou ainda em frases. Eu falo isso, gente, porque cada um constrói a atividade que vocês vão fazer ainda na aula de hoje, cada um vai construir os seus valores. Então, eu acho importante presentear pessoas, é fundamental demonstrar sentimentos. São exemplos, tá? Nossa, tá dando meio de e-mail, o professor falou demais. Eu pergunto para vocês, algo que muitas pessoas está sempre em voga. Vocês já escutaram essa expressão? A sociedade de hoje passa por uma crise de valores. O que seria aí? Vamos lá. O que seria essa crise de valores aí? O que vocês entendem? Pode ligar o microfone, pode ser pelo chat. Com certeza vocês já escutaram no almoço de domingo. Crise na Bolsa de Valores. Muito, né? Mas não é essa Bolsa de Valores, não. É a crise de valores. A sociedade de hoje está passando por uma crise de valores. Já ouvi, mas não sei o que é. Gente, o que são os valores? Muitos de vocês já responderam. Então, os seus ideais, aquilo que você acredita, né, os princípios. Quando uma pessoa fala, estou respondendo a Amanda aqui, quando uma pessoa fala assim, Amanda, faz um exercício mental aí para você, seria que os valores comuns estariam se perdendo? Evelyn, questionamentos e mudanças de valores antigos. Legal, Evelyn, essa é pegada. Né? Vocês responderam bem aqui no chat. Ó. Vocês já escutaram crise de valores. Questionamentos e mudanças de valores antigos. Os valores comuns estariam se perdendo, mas afinal, crise nos ideais devido a um certo fator na sociedade atual? É isso. Vocês acham que estamos passando por uma crise de valores? Já que vocês responderam aqui. É muito incomum a gente escutar isso. Existe uma crise de valores? Se sim, se existe, qual o valor? Eu acho que sim. Qual o valor será, Douglas, que dá para falar que hoje em dia está se perdendo assim? Acho que sim, Gabi. Um valor que você acha que hoje em dia está. Já que a gente está em crise. Tem algum exemplo aí para a gente pensar? Pense aí um exemplo aí. Estou tentando aqui pensar também. E, na verdade, estou pensando, tentando dar um exemplo. A gente geralmente escuta muito essa ideia de crise de valores, né, da sociedade de hoje, e aí, como a Evelyn bem colocou, sobre valores antigos, né, a mudança de valores antigos. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, é uma pergunta de reflexão para cada um pensar. A gente tem escutado muito sobre crise de valores. Será que a gente sempre não estamos passando eternamente por uma crise de valores? Por que eu falo isso? Porque a todo momento a sociedade está construindo novos valores, a todo momento a sociedade está em constante transformação. Vamos tentar fazer um exercício histórico aqui. Imagina lá no Iluminismo, nos acontecimentos lá do Iluminismo, pré-Revolução Francesa, várias pegadas, galera cortando cabeça de rei, enfim, várias pegadas. Contestando a visão teológica de mundo, no Renascimento. Várias, será que em todos esses momentos históricos também não existiam crises de valores? Não é legal a gente fazer esse exercício?
Ou melhor, né? Vamos tentar pensar nos anos 50, nos anos 60, né? Os avós de vocês. Será que a geração dos bis, dos tataravós, não olhava para a geração dos avós e vocês falavam, nossa, meu, essa galera aí, olha, eu tô escutando essas músicas. Era rock, vamos pensar no rock aí. Estão escutando essas músicas, a mulher tá estudando, tá querendo estudar. Entendeu? Será que também não era uma crise de valor? Não tô eu acho que eu parto dessa ideia, mas eu não estou naturalizando, falando que a gente tem que naturalizar alguns. Boa, Fio, isso, sim. Não estou falando que a gente tem que naturalizar acho que algumas questões, a gente tem que pensar nos valores da sociedade atual. Um exemplo, a ideia do respeito, a ideia do olhar o próximo, ter um olhar de compaixão com o próximo, são alguns valores que a gente tem. A violência, talvez essa violência exacerbada, talvez, né, violência familiar, são crises e valores que a gente tem que problematizar da sociedade de hoje, tá? Acho que a gente não tem que passar o pano, tem que fazer a crítica à crise de valores que estamos passando hoje, porque é grave, tá? Mas nem todas as crises de valores são o fim do mundo. Muitas crises de valores são crises de valores que é do nosso tempo. A inserção da mulher no mercado de trabalho. Imagina para a galera, minha filha está querendo fazer universidade. Imagina lá nos anos 50, 60, 70. E ainda hoje rola muito, né, gente? Minha filha está querendo fazer universidade. Tipo, né? Ou... Galera, o tabu da virgindade, né, meu? Tipo, vou dar um exemplo de vocês aí. Era casar virgem. Antigamente, quem era padrão, tipo, era de praxe, tinha que casar virgem. Hoje já é algo que é um tabu, querendo ou não, é um valor. A gente pode colocar como uma ideia de um valor aí, né, que tem se perdendo. Ah, quer dizer que eu não posso? Não, cada um vai construir o seu. Mas ele perpassa com o passar do ano, né? Com o passar do tempo. Tempo e sociedade. Oi, acho que cada geração passa por uma crise. Essa é a ideia, Gabi. Ó, acho que cada geração passa por uma crise de valores. Eu também compartilho, por isso que eu deixei essa. E pode ter certeza, eu tento fazer eu quero fazer esse exercício, eu faço esse exercício constantemente. Eu não quero ser aquela pessoa com 40, 50 anos, ou velhinho que vou olhar e falar assim, essas sociais, jovens de hoje, o mundo tá perdido porque os valores... Eu não quero falar isso. Lógico, a gente pode fazer a crítica aos valores que está se perdendo. Hoje tem vários valores que está se perdendo. Ó, se for ver, a tendência é piorar. Então, Douglas, será que... Vamos fazer um exercício. Será que nos anos 50 também a tendência não era piorar? Para os avós de vocês, entendeu? Eu quero que vocês façam esse exercício de sociedade e tempo, tá? Nossa, vamos lá, porque senão não vai passar muito, a gente vai terminar 1 hora. Beleza? Pense aí sobre. Falei muito sobre série e a aula tá acabando. Então vamos lá. Complementando um pouco sobre valores, mais alguns exemplos aqui sobre família, respeito, integridade, honestidade, prudência, empatia, coragem. Desculpa, alguns exemplos também aqui sobre valores, beleza? Complementando aí, que todas as nossas e aí um pouco eu já tinha falado, todas as nossas escolhas são pautadas sobre valores. Os valores é como se fossem parâmetros, como se fosse um GPS na nossa vida. Eu faço determinada coisa porque eu tenho um valor sobre isso. Aqueles princípios que eu recebi na minha casa. Eu tenho tal atitude porque eu recebo esse valor para mim, ele é mais importante. Um exemplo disso. Fui na cantina do colégio, comprei um salgado, ficou faltando 50 centavos o salgado. Amanhã eu trago. Tem pessoas que, 50 centavos não é nada. Agora tem pessoas que vai fazer questão de, à tarde mesmo, ir no colégio, ou no outro dia, na primeira hora do dia, entregar os 50 centavos faltando. Com certeza vocês já passaram por esse tipo de situação. A pessoa que no outro dia, de manhãzinha, ou no mesmo dia vai lá e devolve os 50 centavos,
pode ter certeza que o valor da honestidade para ele é um valor muito, mas muito forte. Quer dizer que aquela pessoa que não entregou a moeda é uma pessoa que não é honesta? Não quer dizer isso. Vai a questão da honestidade. Então, Douglas, essa é a ideia. Você tem esse, um exemplo, você tem esse valor na honestidade, mas qual que é o ponto numa hierarquia? Né? Essa honestidade aí, ele vai até que ponto? Melhor, não é que até que ponto, mas que escala, que hierarquia que ela vai? A pessoa que deixou de dar os 50 centavos quer dizer que ela não é honesta? Não dá pra gente julgar, falar que ela não é honesta. Talvez ela possa pensar, 50 centavos não é nada. Mas não é um dos maiores princípios que ela tem da honestidade. Ao contrário de um exemplo de uma pessoa que trai uma amiga. Um exemplo, falei mal dessa minha amiga que eu considero, amigo, né? Falei mal desse meu amigo. Para uma pessoa pode fazer extremamente mal isso. Nossa, falei da Sara, ou falei da Amanda, ou falei do Igor, falei do Pedro, né? Falar, de boa, não esquenta a cabeça não, sai no ouvido e sai entra no ouvido e sai pelo outro. Agora, tem pessoas que vai até as últimas consequências, deixa de falar, briga. Por quê? Porque considera o valor da amizade um dos maiores valores que se tem, entendeu? São esses exemplos. Então, a primeira atividade para vocês. Gente, eu sei que é meio de meio. Eu vou deixar a atividade e a gente volta a discutir, tá? Eu vou refletir aqui para vocês. Eu quero que vocês pensem, são 5 pontos. Pensem em sua família, seus amigos, seus sonhos, sua saúde. Segundo, avalie as atividades que você realiza com sua família, seus amigos, vizinhos, e no que eles te auxiliam e influenciam para a realização dos seus sonhos. Terceiro, essa é a reflexão, não é a atividade. A atividade é o quarto ponto. E o terceiro ponto, reflita sobre o que te faz escolher algumas ações e rejeitar outras. Então, todo momento a gente está rejeitando uma coisa, são juízos e valores. Faço tal coisa e não faço tal. Deixe de fazer isso e deixe de fazer tal. Todas essas nossas escolhas são guiadas por valores. Uma dessas escolhas são por conta da sociedade ocidental, Brasil, que a gente vive, mas também tem os nossos valores próprios, né? A personalidade de cada um. Então, eu quero que vocês vão pensar nesses pontos. Eu quero que vocês elenquem numa folha. Pensem em 5 exemplos de valores que são importantes para vocês. Tá? Eu vou correr aqui, a ideia era fazer essa atividade nessa aula, a gente retoma daqui 15 dias. Eu vou falar todo o exercício e a gente retoma. Beleza? Eu não quero passar muito com vocês. O professor fala demais. Aqui eu deixei esse slide aqui, é um resumo da aula, né? Que a todo momento a gente está tendo interações sobre os nossos valores, né? Através do meio físico, interpessoal e sociocultural. O que é o sociocultural? A sociedade onde a gente vive, a sociedade, e aí entra a cultura também, e o tempo. Interpessoal, as relações que a gente tem. Então, eu tenho determinados comportamentos, por quê? Porque eu estudo no Colégio Sagrado Coração de Jesus, e o colégio tem uma linha. Um exemplo da linha é essa disciplina que vocês têm. Muitos colégios não têm essa disciplina. Então, o colégio já tem um valor que quer passar para vocês, tá vendo? E o valor físico, que é aquele valor mais próximo que dá para a gente pensar aí as relações que vocês têm com os pais de vocês, com os familiares, enfim. E eu sujeito nesse quadro. Então, a todo momento há uma interação, uma troca, e aquilo que eu falei para vocês, existem uns valores centrais que são aqueles valores imprescindíveis que vocês consideram. Falam, não, isso aqui para mim, tipo, eu não abro mão. E alguns valores periféricos, não quer dizer que é importante, mas não quer dizer que... né, eles são flexíveis, né, eles são importantes, sim, os periféricos, mas existem melhores. Então, eu quero que vocês, dentro desse tema, vocês vão desenhar uma pirâmide, vou deixar para vocês, aqui está falando um pouco da atividade. E eu quero que vocês façam numa escala, né, começa do verde, do rosa, amarelo, o verde é o que você considera o máximo, tá? O rosa depois, eu quero que vocês façam numa escala. Qual é aquilo? Qual é aquela característica, aquele valor que você mais considera e vai fazer dessa escala de 5, o mais importante da ponta da pirâmide até o vermelho, que é muito importante também,
mas não é o primeiro colocado, tá? Então ele vai do centro para a periferia, beleza? Do verde para o vermelho. Então vocês vão fazer essa atividade. Era para ser na aula de hoje, mas aqui é a minha, eu não vou falar a minha não, que eu ia falar a minha nessa aula e na próxima aula eu falo. Outra coisa, eu vou pedir para vocês também, para daqui 15 dias, tá, gente? Não é semana que vem, não, daqui 15 dias. Eu quero que eu peça para vocês construir um conceito de valor com as suas palavras, tá, gente? Pode ser simples, da forma que vocês acharem melhor, tá? Construa o seu conceito de valor. E depois de vocês construírem o conceito de valor, eu quero que vocês expressem aqui, pode ser 3, 4, vendo essas imagens, quais foram as sensações que vocês tiveram, tá? Vocês vão olhar essas imagens e vão escrever quais foram as suas sensações. Qual sensação que você teve, Fiona, ao ver esse menino aqui com esse homem adulto, parece ser pai e filho, numa bicicleta, batendo a mão? Que sensação que você tira disso? Douglas, e essa imagem aqui dessa mulher com essa criança? Quais as sensações, né? Com a mão, induz aí que ele está pedindo uma ajuda. Qual a sensação que você tem? Digo mesmo para a terceira imagem, das mãos, e o quarto que é uma catástrofe, aí vocês estão vendo que é uma cidade alagada. Beleza? Então, vou deixar para vocês, prestem atenção, não é para semana que vem. Semana que vem nossa aula vai ser gravada, vai ser tranquila aí. A gente vai retomar na próxima, daqui 15 dias que eu quero escutar vocês, tá, gente? Então façam, podem colocar na plataforma, mas serão vocês aí que vai explanar um pouco sobre isso. Tá bom? Gente, eu gostaria de fazer essa atividade na aula de hoje para vocês, mas infelizmente o professor falou muito aqui e não vai dar tempo, então fica para a próxima aula vocês partilharem aí os valores, essa ideia que a gente discutiu na aula de hoje. Ô, Thiago, então Oi, pode falar. A gente vai ter que entregar, assim, para semana que vem a pirâmide, aquela... Da próxima. 15 dias, Igor. Isso, a da pirâmide. Isso, fica tranquilo, semana que vem vocês estão de boa. Isso, mas é a pirâmide, o que você sentiu das imagens e uma definição de valores, né? Isso, tá? Igor, reafirmando, daqui 15 dias, tá? Passa com calma aí. Combinado? Gente, eu vou deixar o material disponível para vocês lá. E eu vou deixar, já deixei um vídeo, tá? Eu ainda não deixei. Vou deixar um vídeo para vocês bem interessante que fala sobre isso, que tem como título On e Off. Assistam lá depois, que eu acho que vocês vão gostar, que resume bem o que a gente trabalhou na aula de hoje. Beleza? Pessoal, se alguém quiser, eu vou ficar aqui. Se alguém quer compartilhar alguma coisa, se vocês pode sair para almoçar, e a aula se encerra por aqui. Eu estou na sala, se alguém quiser compartilhar, falar alguma coisa, beleza? Tchau, Thiago, obrigado. Oi, pode falar. Nada, bom almoço. Falou, Fiona, bom almoço aí. Valeu. Falou, Amanda. O que mais? Evelyn falou.